né? Tá gravando, né? Eu não sei se você conhece essa parte, mas Alexandre Cury também foi citado. Foi. E o Alexandre Cury responde até hoje, no quadro negro. Tá? Na operação com o Traiano, então, responde, operação com o Traiano, Plauto Miró e tal. Mas já foi condenado? Tá respondendo. Antes de ser condenado, o cara é só... Daqui a pouco prescreve, né? Então, não prescreve. É só investigado, não e ele tem um problema também quando ele era ligado ao governo Roberto Requião em 2003. Alexandre Cury foi o homem... Lembrei do Raul Gil agora. Alexandre Cury. Então o que acontece é que as pessoas... O que acontece? Se o Alexandre sai ao governo do Estado, você já imaginou o quanto isso não vem à tona? E contra o Sérgio Moro, né? Não. E daí é um juiz, um ex-juiz, né? Capa preta. Capa preta contra. Então o Alexandre, ele não pode também expor muito. Ele não pode se expor. Então ele é culpado, ele não quer sair porque não quer ser exposto. Mas, Daná, eu vou te dizer o seguinte. Vamos vir de qualquer político da antiga, né, política, ele já fez alguma coisa. Me desculpe. Me diga o nome de um político de 10 anos atrás, para trás... Que ganhou mandato? Que ganhou mandato, que não tenha feito... Que não tenha um processo no nome. Se você me falar um nome... Se você me falar um nome... Eduardo Campos. O teu amigo Felipe Barros. Ele não responde. É de 2018, 10 anos. É verdade. Não, eu tô falando 10 anos atrás. Eu tô falando 10 anos atrás para trás. Tu quer ir muito longe. Não, eu tô falando Rafael, eu tô falando da política velha. A política velha é complicada. Rafael Greca, coitado, foi caçado. Rafael Greca perdeu os direitos políticos. Jaime Rafael Greca foi expulso. Jaime Lerner tem processo para mais de metro. Coitado. Para mais de metro. Não tem. Minha gente, não existe. Mas a nível do que tu quer um nome a nível nacional, que foi condenado? A nível estadual. Dos 10 anos, que é um nome... Não, o que eu estou querendo falar é o seguinte... É difícil. Assim, o que acontece? Essa nova safra de políticos, como Deltan Dallagnol, como você pegar o caso desses vereadores que nem Guilherme Kilter, o próprio que estava aqui, o Olímpio. São pessoas que não foram, elas não entraram na passaram política. Pelo fogo purificador. Elas pegaram a política como profissão. Exatamente. Eles já eram nomes, já eram grandes líderes nas redes sociais, internet e tal. Aí está a diferença. Então você pegar o Álvaro Dias, tem problemas na justiça. Eu queria comentar um pouquinho essa última pesquisa aí, onde coloca o nome do Alexandre Cury e os outros. Eu vou repetir o que eu penso. O Requião vai no declínio natural da campanha. É o nosso cavalo paraguaio. É quase um cavalo paraguaio. Né? Ele tem um bom nome, eu acho que ele não é ruim de todo, né? Mas ele vai no declínio natural do transcorrer da campanha. O Alexandre Cury é como disse o Alexandre, eu concordo plenamente com ele. Ele não vai para o Senado, não vai se expor no Senado, é 2 vagas esse ano, de 2026. Ele não vai pôr o nome dele, ele até arriscaria, não sabia. Nele Prevô disse que está no governo. Também é um grande nome para o Senado. Senado? Nele Prevô? Não está na pesquisa. Ney. Ele pegou, fez agora uma declaração que o nome dele está em segundo, não sei em qual pesquisa. Mas ele vai para federal, eu acho. Tá? Mas o que acontece? E seguindo aqui, ó, eu acho que os nomes que vão brigar, que vão ficar na briga do Senado aí, a Cristina Grêmio, eu vou ser franco para vocês, eu acho que hoje ela é o nome da moda, e que no transcorrer da pesquisa vocês vão ver que ela vai... Como foi o Bolsonaro? Como foi na época, ela vai perder o apoio do Bolsonaro, que isso vai dizer, parte da direita que fez campanha para ela, para a prefeitura, vai recuar, já recuou, e você é testemunha disso, que foi você que colocou ela na direita mesmo, certo? Mas ela não diz que foi eu. Não, ela não diz porque ela é ingrata. Mas o que acontece é o seguinte, a ingratidão é a pior dos sentimentos, das maldades que existem. E o que acontece? Então eu acredito que o nome vai ficar entre o Felipe Barros do PL, do 22. PL, vem com o... pode acreditar. Vai fazer o que o Paulo...
vai fazer o que o Paulo Martins fez. Não. Vem 1.350.000 votos é voto, viu? Ó, o que acontece é o seguinte, quem votou no o Moro, ele não ganhou do Paulo Martins. O Paulo Martins perdeu para a mídia. Porque, na realidade, o que houve em 2022... Tinha 3 candidatos também, né? O voto útil era 3 candidatos para uma vaga. Uhum. E todo mundo estava contra o Álvaro Dias. O que acontece? Eu acho que fica entre aí... A Cristina Grêmio, ela vai no final, o próprio partido, o Podemos, vai colocar ela para deputada federal. Olha, certo? Revelações aí. Eu acredito porque, cara, ela não tem histórico político e ela vai sentir o peso de um erro que ela cometeu aí de ter assumido o Podemos e tal, ir para o Centrão. E o que ocorre? O Felipe hoje foi líder da oposição no Congresso, na Câmara Federal, foi o líder, né? Uhum. Vem apoiado como número 1 do Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer campanha mais dura do que fez pro Paulo Martins, pro Felipe. Verdade. Tá? O Felipe é um nome limpo ainda, porque, como você mesmo disse, é um cara que tem aí não tem histórico, mandato, né? Pouco tempo de mandato, tem 2 mandatos agora, né? Foi vereador, né? Foi vereador por Londrina e já saiu. Então é um nome forte, certo? O Cury, então, repito, não vai sair. E aí vai ficar uma briga entre a Cristina Grêmio aí. Se o Deltan entrar... O Deltan, e aí como o que se não o Senado, aí muda a situação. Se o Deltan resolver entrar com o nome dele para o Senado, forte, que é um nome forte, está forte nas mídias sociais, está forte, é um cara que vem com um histórico carregando nas costas o que o Alexandre acabou de falar, que é a questão da Lava Jato, né? É um nome forte, as vagas vão ficar entre esses nomes aí. Eu acredito que dessa forma. O Greca, acho que está cansado. Tá? Olha só. Mas pode ser um cara aí que, de repente, e para governador do estado, cara, eu continuo ainda acreditando que talvez eu esteja errado, que o Alexandre Cury vai pôr o nome dele flutuar aí dentro desse período aí de 2025 a 2026. Agora, se o Alexandre tiver um nome, se fosse o Alexandre, a única forma deles vencerem uma eleição forte seria o Guto de vice do Alexandre, apoiado por todo o sistema, como eles fizeram com o Eduardo. Tá. Aí sim. Lógico, daí o Alexandre seria governador do estado, com certeza. E se você vê as articulações que estão acontecendo através dos contatos políticos que a gente faz parte aí do PL, coisa assim, o Ratinho, ele vai se aliar ao PL de uma forma ou de outra. Sim. Ele vai seguir, o Novo segue. Veja bem, se acontecer o que você falou agora, se o sistema, se o PL Novo seguir um rumo voltado pro nome do Alexandre Cury, com um vice com o Guto, cara, ou alguém do próprio PL, olha, eu acredito ainda que é um nome fortíssimo pro governo. E pro Senado eu fico com o Deltan Dallagnol, e se o Ratinho não sair, Deltan Dallagnol e Felipe Barros. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu acho que foi ontem ou antes de ontem, Naná, me corrija por favor. O Bolsonaro deu uma entrevista para o Léo Dias e ele disse que os candidatos ao Senado do PL, Bolsonaro, ele não disse que vai articular, ele não disse nada, ele disse: eu, Bolsonaro, vou escolher os candidatos ao Senado no Brasil. O que você acha, Naná? Eu acho que ele está certo. Se ele tem essa moral e se ele tem essa credibilidade, vai ser bom para quem ele escolher. Porque ele não quer errar de novo, que nem aconteceu, né? De colocar lá o Álvaro Dias, colocar lá o Moro, agora o Rio Visto e etc. Não fizeram nada, né? Então nós queremos, nós sabemos que é uma responsabilidade sobre os ombros de quem o Bolsonaro indicar. Vai ser obrigado a trabalhar, porque senão o povo vai cair para cima. E eu sou uma. Se é o Bolsonaro que indicou e trair Bolsonaro, vai morrer que nem a Joyce Ramos. Isso, e essa fala do Bolsonaro, quando ele diz, o candidato sou eu que vou indicar, vai ser difícil para o PL, porque tem lugar que o PL está fazendo acordo e não vai se manter os acordos. Porque, assim, eu vi que ele falou das 2 deputadas de Santa Catarina. Sim, como é que é o nome? Zanata Júlia Zanata. E a Otônia, né?
Isso. Carol Detone. Carol Detone. Detone, né? Detone. Já falou das duas como pré-candidatas em Santa Catarina. Coronel Zuco. Não, é o Zuco só. Lá do Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul. Tem outro Coronel Zuco que eu não sei onde que é, mas eu já ouvi falar nesse nome. Mas enfim, tem o Zuco, que é deputado federal do PL também, do Rio Grande do Sul. Até ele saiu uma pesquisa para o governo do Rio Grande do Sul, ele bateu 19%. Então tem densidade eleitoral, tem inserção eleitoral. E aqui no Paraná, o ponta-direita dele é o Felipe Barros. Casca de bala dele. Então isso faz uma diferença. Mas eu queria que vocês comentassem também, daí, outra pesquisa, né? Daí do teu amigo também, Murilo Hidalgo, Paraná Pesquisa, né? Primeiro cenário para o governo do estado, ele coloca o Sérgio Moro com 49%. Rafael Greca, 26%, Guto Silva, 6%, Enio VR, 5,2%. Na conjuntura que o Greca fosse candidato a governador. No cenário 2, é o Sérgio Moro, 47%, Rafael Greca, 24%, Cury, 11%, 11,2%, Enio VR, 4,8%. Engraçado que o Enio perde voto pro Cury, né? O Sérgio Moro, no terceiro cenário, né? Ele sempre simulou... em primeiro. Sempre em primeiro, com acima de 40%. 50%, o Greca com 26%, o Enio VR com 5,2% e o Darcy Piana, que se fosse o candidato do PSD, 3,8%. E daí tem um cenário quarto, né? O quarto cenário, 54% a Cida Borghetti, 14%, o Guto Silva com 7% e o Enio VR com 5,9%. O quinto cenário, que daí é Sérgio Moro, Cida e Alexandre e Enio, e daí tira o Greca da jogada, coloca o Sérgio Moro com 51%, a Cida com 14%, o Alexandre Cury com 13% e o Enio VR com 5,8%. Ou seja, o candidato PT ele vai de 5, 6, 5, 6, né? E o Sérgio Moro, mais de 50%, né? A eleição que ele a pesquisa que ele não faz 50% é onde tem Greca e Cury na eleição. Que ele faz 47%. Então, essa pesquisa é paga? Não tem essa informação? Essa pesquisa é do Paraná Pesquisa, entrevistou 1.652 em 64 municípios paranaenses. Não fala quais são os municípios, né? Exatamente. Do dia 22 de fevereiro ao dia 25 de fevereiro. Não fala então, quais são. A impressão que dá... Respondendo a pergunta, se ela é paga, ela é paga. É paga. Então, quem pagou pode ser a União Brasil, então, né? União Brasil gosta de União pagar. Brasil pagou essa pesquisa porque o Moro está na frente em todas. Não, e outra coisa que me chamou a atenção foi o percentual. 50 mais um pouco ele fez no primeiro turno. Sem dúvida. O que está me impressionando é o seguinte, ó. Eu sempre procuro nessas pesquisas olhar os horários que foram feitos e de que forma foram feitas, se foram direcionadas ou não, ou se foram espontâneas. O que ocorre? O Moro, queira ou não queira, ainda continua sendo um nome aí para quem não acompanha direito a política, porque há muita gente ainda... Mas não é um nome de relevância. Mas não é um nome de relevância politicamente. Sem dúvida. Eu concordo com você plenamente. Eu acredito que nós estamos hoje... essas pesquisas estão quase que direcionadas, desculpe a franqueza, o que aconteceu no Senado em 2022. É isso que eu estou pensando. Né? É visível. E aí eu repito, aí volta a aparecer o Alexandre Cury com 13, 14 aí, sem nem fazer força, né? Então... hoje, ele não, para ter uma ideia, ele nem cogitou, é o próprio Alexandre aí que entrevistou ele não cogitou em pôr o nome dele a candidatura ao governo do estado e tá com o nome dele com 13, 14, 11, 12, 13, sem trabalhar, porque política ela se define nos últimos dias. Agora, nos últimos 15 dias define quem ganha, quem leva ou quem não leva. Eu acredito numa articulação, porque são vários cenários, né? Nós temos, por exemplo, o Alexandre Cury poderia ter, desde o início, né, foi falado no passado, em julho, até antes das eleições de 2024. Contratado pela União Brasil. Acabou de sair aqui no Folha. Aí, acertei. Aí, a Naná, agora, a Naná, então você saiu na frente. Nossa, Naná. Então você veja só. É só perceber o resultado. Alexandre Cury, estava se falando na primeira fala, né, que Alexandre Cury
teria Rafael Greca de vice. Sim. Porque a Rafael Greca é muito forte em Curitiba e o Alexandre é muito forte no interior. Sem dúvida. Então Perfeita. seria uma dobrada perfeita. Outra dobrada que poderia não ser tão perfeita para o Alexandre seria com o Guto Silva. Sim. Guto Silva é muito conhecido no sudoeste do Paraná. Bastante. Mas no restante não tem conhecimento nenhum. É o mesmo fato de Felipe Barros. Ele não tem o conhecimento. Ele não tem ele é muito frágil. Mas acredito que para o Alexandre Cury ter essa certeza de sair, porque ele tem que ter a certeza da vitória. Com a dúvida, ele não vai ser naquele etapa, ele vai ficar 4 anos desempregado. E ele não vai ficar, ele não vai sair de uma Ele não vai correr o risco, ele não vai ser da presidência e ficar desempregado. Mesmo que depois o atual governo contrate ele para uma secretaria. Então vamos supor que Sérgio Moro ganhe. E daí ele vai ser chamado para qual secretaria? Se o grupo ganhar, tudo bem, ele pode até ser o chefe de uma casa civil. Ele pode ser tão forte quanto um Ortega, contra o doutor Hidalgo, como outros nomes. Mas daí, não é o grupo que ganha. O Sérgio Moro, você acha que Sérgio Moro vai chamar Alexandre Cury? Não, Alexandre fica 4 anos fora. Tá, mas você não acha que o Moro também tem que... o Alexandre Cury hoje, queira ou não queira, é um nome forte no interior do Paraná e em parte aqui da capital e... Sim, até mas ele chega em Paranaguá, mas mesmo ele ganhando... Aí, você veja só que a gente confunde muito, eu estudo bastante sobre isso. Porque o Alexandre Cury fez um evento e os 350, lá no encontro dos prefeitos, tinham 355 prefeitos das 399 cidades da região metropolitana. Beleza. Ele é conhecido muito no meio político. Ele não é conhecido ali no Cercado, ele não é conhecido ali no Pininho, ele não é conhecido no Parolim, ele não é conhecido pelo eleitor. Sim, ele é conhecido por mim, ele é conhecido por você, pela Naná, porque nós acompanhamos a política. Sem dúvida. Ele não é conhecido pelo eleitor. E a popularidade do Rafael Greca com o eleitor. A popularidade do Rafael não é com a gente, porque a gente ainda é capaz de falar, não, Rafael. Mas o eleitor ama o Rafael. E esse amor que o eleitor tem pelo Rafael é o mesmo amor que o eleitor tem pelo Ratinho, por ser filho de quem ele é. E o Ratinho sai numa campanha, o pai vai para as ruas, eles arrastam multidões, né? Nós temos na popularidade, o Sérgio Moro teve a sua popularidade enquanto juiz, e essa popularidade ainda tem força. Nós estamos falando de popularidade com o eleitor, com o cidadão, aquela popularidade que ainda chama a atenção. Né? Então, nós vamos falar em popularidade de nomes. Felipe Barros não é um cara popular. Eu vou mas daí é o Bolsonaro, né? Peraí, vou fazer um comentário aqui. Álvaro Dias é um cara popular. 249 mil votos, terceiro deputado federal mais votado do estado do Paraná, Felipe Barros. E 22. O que eu quero dizer, voltando... A Indiara fez 30 mil para deputada federal, o vereador não fez 10. Mas tinha o Bolsonaro. Não, mas a escola veio, eu sempre falo o seguinte... Mas tinha Deltan. Tinha o Deltan. Exatamente. O Deltan tinha outros nomes a apoiar, porque o Novo precisava do Deltan. Porque o Novo, os candidatos por si só do Novo não entrariam. Se morreu o Deltan, acabou no Não, hoje não digo que morreu o Novo, mas que o Novo toma um impacto. Se o Deltan saísse hoje do Novo dentro do estado do Paraná, ele tomaria... Aí, pô, Alexandre, aí também quer acabar com a brincadeira. Mas eu acho que a hora que desceu o 22 do Bolsonaro... Exatamente. 22 Bolsonaro, 22 senador. E o que eu ia dizer? O que acontece é o seguinte, o que tem que ser feito... O Felipe fez 249 mil votos de deputado federal, então foi o terceiro mais... 40 mil votos em Curitiba? 44 mil votos em Curitiba. 40 mil. Exatamente. O que eu quero dizer para vocês? Houve uns 44? Eu fiz campanha. Eu conheço ele. Eu fiz campanha por que é verdade. Mas aonde foi o maior voto do Felipe? Londrina. Não, aqui em Curitiba. 44. 44 mil aqui na É cidade. importante o candidato ser bem votado na cidade onde ele mora. Sem porque dúvida. isso ajuda na popularidade do povo, está comprovando. Ele é de Londrina. E o que eu quero dizer para vocês? O que ocorre? Que hoje nós temos que entender. A campanha para 2026 ainda está oscilando muito. Porque há candidatos aí, por exemplo, tirando o Ratinho, Alexandre, Naná, tirando o Ratinho, no restante todo mundo vai correr meio próximo. Certo? Não tem o que fazer. Agora vai cair, vai partir do trabalho feito daqui para frente. Porque se deixar a campanha em si, quem definiu a campanha de 2022 do Senado do Paraná, que é uma vaga só, em que época foi os últimos 15 dias? Com as pesquisas contra o Paulo Martins, que muitos votaram com o voto para não deixar o Álvaro Dias entrar, que é o nosso caso de direita, e votaram no Moro. O que ocorre?
Hoje, o trabalho que dá para ser feito, e o Felipe pode fazer, que é um candidato forte para o Senado, é um trabalho na região metropolitana, que ainda ele não é tão conhecido, mas o norte do Paraná e o sudoeste do Paraná, ele é conhecido, fez muito voto, né? O Alexandre Cury, ainda é muito cedo para a gente dizer para ele, não vai ter voto. Cara, o cara saiu uma pesquisa aí paga pela União, que é o do candidato, do adversário direto dele ao governo do Estado, me sai com 13%. Então, a gente tem que levar em consideração todo um trabalho, e as eleições, definitivamente, elas definem o candidato nos últimos 15 dias. Fora isso, é uma briga de gráfico e de pesquisas. Também a pesquisa do Instituto Tias e Tios do Zap. Aí é boa. Essa pesquisa. Essa é data povo. Para governo, eu creio que as Tias e Tios do Zap vão com o Cury. Olha só. Não vão com o Moro. Não, eu vou com o Cury. Não vou com o Moro. E outra coisa... Para o Senado, a Cristina Grêmio e... Mesmo ela te traindo, fazendo o que fez contigo. Não... Na política não tem traição. A política tem posição. Nós não podemos aceitar que falem que na política há traição. E sim condição e posição. Olha, eu ainda gosto, Cristina, e eu ainda acredito que ela vai ser uma senadora aí que vai bater de frente. Eu acredito na Cristina, né? Então, apesar de tudo, eu ainda acredito e sou capaz de apoiar ela ainda, tá? Problema dela, mas não para mim. Eu gosto, eu acredito. Eu também... Historicamente tem muita coisa que contra ela. E o outro cenário, entre Felipe Barros e o Deltan, tias e tios do Zap... Pode. É o Deltan. É o Deltan. E o quê? É a das tias do Zap. É o candidato das tias. Ele é o Felipe Barros, por causa de uma treta recente. Eu votaria Deltan Dallagnol. Eu gosto dele. Eu também gosto. Não, ele não é um bom candidato. Mas, nós brigamos muito com ele. Não, o Deltan Dallagnol, ele foi um dos melhores deputados que eu já vi lá. Junto com ele ficou dias lá. Uma semana. Mas olha quem já olha o nível. Foi o pior deputado. Quantos ele ficou semana? Mas você viu nos debates? Você viu nos debates? Eu tô falando no geral. Você sabe que o Luan foi mais tempo deputado que o Deltan? Quanto tempo você foi deputado? 2 semanas. Então, mas vocês acreditam que o Deltan... Era jovem, no simulado político. Vocês acreditam que o Deltan votaria em alguma pauta contra a direita? Não. Até porque Deus tem conhecimento técnico e jurídico de todas as situações. E eu vou uma pergunta. E a observação que fez a Cristina Grêmio numa entrevista dela, que ela se dizia alinhada em algumas pautas da esquerda, ela votaria só na direita? Foi a declaração dela mesmo. Mas qual que era a pauta? Não, mas qualquer pauta que ela achasse interessante, independente se ela achasse, veja bem, as palavras, e não que fosse bom para o povo, mas o que ela achasse interessante nas pautas, ela concordaria. Depende. Deixa eu pergunta. Quem é que vota? Voto de protesto mesmo, que tem razão à esquerda. Mas é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Até 2, fácil, você vai vir se você for... Você gosta de pescar? Pescaria em Mato... Eu morei no Mato Grosso por 30 anos. Então tá. Se você for pescar robalo. Não, se você for pescar robalo e só tiver lambari, você vai voltar sem peixe? Cara, eu acho que eu ia comprar peixe, porque com lambari não pegaria lambari. A política é assim, amigo. Você vai numa frente. Se lá na frente os interesses forem outros, você vai fazer... Me desculpe, eu vou te dizer o seguinte, a conduta, vocês falam muito em conduta, né? Então nós temos que falar em conduta. Perfeito. Né? A conduta, né? Muitas pessoas se dizem conservadores, né? Não generalizo. Como não posso generalizar todos aqueles que estão do lado da esquerda? Sim. Porque o que acontece? A conduta das pessoas, infelizmente na vida, é por interesse. Isso me deixa muito triste. Você veja o que aconteceu. Sérgio Moro não era um homem de direita? Até onde foi seu interesse? Até a gente conhecer até onde ele, foi, até onde foi seu interesse. Perfeito. Né? O Kassab, né? Era um homem que todo mundo falava sobre sua conduta, né? Não, o Kassab nunca teve conduta. O Kassab teve sempre pensamento no umbigo dele. Nem nisso. Mas é aquilo que eu estou falando. É sempre pensando em si mesmo. Aníbal Cury falou uma vez para mim. Tem que ser bom para nós dois. Para mim e para o filho. É isso aí. Mas eu quero falar uma situação aí em relação ao Felipe Barros. Pode melhorar muito a situação do Felipe Barros se o Bolsonaro realmente me ensina. A tia do Zap é Bolsonaro. E eu quero convidar o Felipe Barros para uma reunião aí com a tia do Zap. Vai vir. Convencer a tia do Zap. Vou trazer ele aqui no Alexandre com o Luan aqui. Mas você perguntou quem que é o deputado federal mais votado da cidade de Curitiba, né? Na eleição de 2022, o Deltan Dallagnol fez 156 mil votos, 394. 50% dos votos dele foi aqui. E 50
Não, dá menos. Matheus Léo, Ó, Carol da Tora, 61 mil, a do PT. O Matheus Lola, 55 mil. A Gleice, 44 mil. E o Felipe Barros, 44 mil. Ele perdeu para a Gleice. A Gleice fez 44.886. O Felipe fez 44.359. Ele tem um aí, não. E a Gleice já foi senadora também. Sabia, Ó, não, mas para continuar. Ele ganhou do Beto Preto 35 mil votos. Mas ele ganhou? Ganhou, fez mais votos do Eu Beto não Preto. vendo pra ele. O quê? Os votos. Não, Ele ganhou. Ganhou, não. por aqui. Não comercialização. Ó, mas o Tadeu Venere, que também é de Curitiba, fez 33 mil votos. O Esse sempre Felipe foi forte. Francischini, 33 mil votos. Felipe de Curitiba. O Fruit, que tinha sido prefeito candidato à reeleição, fez 30. O Farrur fez 26 mil. Olha, voto. Ó, em comparação com 2018, olha como é que o cenário mudou. O deputado federal mais votado de Curitiba era o Fruit, com 80 mil votos. Depois o Felipe Francischini com 70, o Ney com 64, a Yared com 58, o Paulo Martins com 52, o Farrur com 47, o Dutch 36 e o Luizão 35. Quantos? Felipe nem Quantos? aparece em 2018. Quantos Oi? votos? Quantos votos fez o Ney? Em 2018? Acho que eu também parei nisso. Mas Você é os votos que ele fez para Curitiba. Por Então. quê? 64 Ele é um mil. deputado de Curitiba. Ele não faz voto fora de Curitiba. Porque ele não faz campanha fora de Curitiba. Porque ele sempre focou em Curitiba, porque o sonho dele sempre foi ser prefeito de Curitiba. Então ele falava, eu sou deputado de Curitiba, sou deputado de Curitiba. É a visão do Ronald Steffens também. O Reynolds, o Júnior é também a mesma situação. Agora, você veja só, se ele foi para Brasília, onde ele foi eleito deputado federal, com os mesmos 60 e poucos mil votos, chegou lá e falou assim, não, quer voltar, ninguém quer voltar, ninguém quer voltar. 64 mil ele fez. Ele voltou. Quantos? 64 mil. Votou? Não, em Curitiba, tá falando só de Curitiba. Veja o total que ele fez. Tá. Ele não foge desses 60 mil. Ele não foge. É o eleitorado dele. Exatamente. Como o Alexandre não foge no máximo de 220. São os eleitores. São os Mas eleitores. o Alexandre, deixa eu te fazer uma Maria informação. Vitória. As eleições, os cargos eletivos, eles complicam de cima para baixo. Complica Ou seja, bastante. o governador, o presidente da república, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. 92. Desculpe cortar. pode Ele ser. fez 92. 30 mil fora de Curitiba. Ó, eu digo assim, a eleição mais difícil de se correr é para vereador. Depois para deputado estadual. E depois federal, Senado é qualitativo, então fora Não, a majoritária é mais fácil sempre dúvida. do que a proporcional. Sem proporcional, Porque a com certeza. proporcional é uma quantidade muito grande de Sem candidatos. dúvida, Né? Por exatamente. exemplo, eu não vou falar por mim, eu vou falar para a Naná, vou falar para você, vou falar pelo Lula. Quantas pessoas vocês conhecem que foram candidatas nas últimas eleições? Só que já tem um. Tá, vamos supor, Naná, que Tem você. dois, a Naná também já Vamos foi. supor que você não trabalhasse com a Indiara. Né? Você votou em qualquer. Você tem um monte de amigo. Meu É Deus. candidato. É candidato. Agora, Cláudio, não precisa falar o nome. Eu estou querendo falar só assim, pela quantidade de candidatos que cada um conhece. Então, isso que se torna mais difícil. Porque, por exemplo, no meu caso eu tinha um. Deus o livre. Muito grande. E daí o que acontece? O que eu fiz? Em quem eu vou votar? Primeiro que eu fui naquela questão, eu quero ver qual vai pedir voto para mim. Porque Perfeito. muitos encontravam e nem Perfeito. pediam voto. Perfeito. E eu fui Alexandre candidato a perder voto por causa O disso. Alexandre Prevô é meu amigo. Imagine, eu conheço o irmão dele há 40. Ele é mais novo. Ele é mais novo, quase 15 anos. Ele não era nem nascido quando eu conheço o irmão dele. Então, desde pequenininho. Ele veio aqui, fez a campanha para a aposta dele, falou de tudo. No final, ele deveria ter feito: Alexandre, vote em mim. Eu quero pedir o seu voto. Ele não pediu o voto para mim. Aí veio outro, não pediu voto, veio outro. Eu entrevistei de candidatos, pré-candidatos, vereadores, 187 pré-candidatos. 3 me pediram voto. Indiara foi uma, ela pede todo mundo. A Indiana não me pediu voto. Ai. Pediu, porque Não, ela ela pediu voto. Então o que acontece? A Mália me pediu voto. A Mália me pediu voto. Professora Euler me pediu voto. Eles me pediram voto, sim. E teve um cara que veio aqui e me pediu voto, chamado Dimas Bueno. Dimas, meu amigo. Não, o Dimas é, Meu candidato, votei nele e fiz campanha pra ele. o Dimas é meu amigo, fica aqui na rádio. Fantástico, cara. Ele É o veio cara já- da- falei com Mano, ele sai da cultura? falei com ele hoje. Meu candidato. Falei com ele ontem. O Dimas eu falo direto com Eu ele. preciso conhecer Pode, pessoalmente pode, Dimas. hoje O Dimas eu vou marcar com ele sexta-feira que vem aqui na rádio. Para ele participar do programa do Lula. Aí a gente vai fazer uma mesona aqui com ele. Viu? Olha, se você falar com ele, falou, eu falei com o Cláudio Souto lá, o pai da Fernanda, e ele vai te falar, eu fiz campanha pra ele, eu achei um cara, conheci ele há pouco tempo, acho um cara extremamente, tá lá no gabinete do Paulo Assessor do Martins, Paulo. assessor do não Paulo, sabia, não. um cara, fomos esse Não, ele, na verdade, ele tem um histórico com o Paulo. Ele tem um histórico com o moraram Paulo. juntos, inclusive. Moraram juntos, mas não eram um casal. não, não Acabou. Pegou mal, né? Eu vou contar pro Dimas que o Cláudio veio aqui. Vamos junto. Isso, Vamos junto. Vai virar um blog de fofoca. odeio, fofo. Mas, gente, estamos chegando ao final. Não, Seis horas e ó, 14. só pra encerrar, eu acho que esses votos de Curitiba é bem interessante. Mas só pra encerrar, os votos dos deputados estaduais na eleição de 22, a mais votada foi a Márcio Sulac, 57 mil votos. O segundo Ney, 51, então ele saiu de 63 para 51 para deputado estadual. O Tito Barrichello, 39, o Gora, 32, Delegado. o Paulo Gomes, o delegado Tito Barrichello. O Paulo Gomes, 30, o Renato, 28, o Gilberto Ribeiro, 23, o Ricardo Arruda,
22.353, a Ana Júlia 22 e o Daniel 20. O Ricardo Arruda é um grande nome aí pra federal. Esse ano de 2026. Não, mas uma coisa interessante aqui, ó, entre os mais votados tem e tem 2 deputados estaduais do PT. Não, o Renato e a Ana Júlia. O Renato é o voto daquela gurizada que vai andar de skate. A 6%. É aquela gurizada que vai andar de skate e fazer outras coisas que eu não vou citar aqui. Então, mas ou vão invadir igreja, vão... Mas você veja, a secretária Marçulac, a prefeitura inteira fazendo campanha pra ela, 57 mil votos. Não repete. Não, eu sempre falo o seguinte, cada eleição ela se apresenta de maneira diferente. Eu tava falando, olha, os proporcionais, a mais difícil, vereador, a segunda mais difícil, deputado estadual e a terceira federal. Por quê? Pela quantidade de pessoas que se candidatam. Não, federal é mais fácil, né? Não, mas fala vereador, estadual, federal. Essa é fácil, a federal, certo? O que acontece? É um afunilamento. O cara para vereador, cara, seguinte, quantos candidatos? Nossa. Só o PL colocou 33. Só 33? Não. Porque era 38, né? Hoje, o Curitiba 31 hoje, né? Não, 38. 38, 39, desculpa, 38 mais 1, né? 39, só o PL 38, 39. Então veja bem, quantos partidos foram? E para deputado estadual isso vai caindo. Para federal vai caindo. Aí o qualitativo, que é o majoritário, que é para Senado, o governador e prefeito e presidente, fica mais fácil. Você tem uns 4, 5 candidatos e é em cima desses que você vai trabalhar. Mas eu acho, né? Pelo menos, a minha avaliação, né? Na última eleição aqui no Paraná, o PL fez 3 deputados federais. Por aqui foi pequeno. Foi pequeno agora na Câmara de Vereadores também. Mas eu acho que não, fez 4, não fez? Foi 4 com um partido que é considerado na Câmara Federal, é o maior partido. Não, fez 4. Com 99. Mas o Eduardo fez 6. O Novo fez 3. O Novo fez 3. O PL fez 4. Olha, o Novo, cara, se você analisar bem isso, o PSDB fez 6. Hoje, quantos candidatos, quantos deputados federais tem o Novo? Novo? Tem não sei. Não sei, uns 10, se tiver 10 é muito. Nós temos com 100 deputados federais no PL. Mas aqui no Paraná é fraco, né? A aliança do Jacobo ali. Não, segura um pouco o PL. Segura um pouco, segura é muito. Mas eu acho que vai estourar isso. Felipe tinha que assumir o PL aqui no Paraná. Você já falou. Não, nós já tentamos de tudo. Você já falou, Ricardo Arruda, federal. Excelente, e vem fortíssimo. Excelente candidato. É um nome fortíssimo. Quem mais vem a federal? Claro, o Jacobo volta. Quem? Jacovós. O delegado Jacovós? Vem de novo. Jacovós. O Vermelho. O vermelho é vermelho mesmo, né? Vermelho, 70 mil votos. Quem mais que vai pro PL? Quero ver. Eu acho que os nomes... foi o Felipe, que daí se for ao Senado, não dá. Mas assim... Nenhuma mulher. No lugar do Felipe. A Carlize, será que vem federal? A Carlize vai ser federal. Mas vai ser, é um nome perdido. Mas é a candidata da Michelle. Porque a Michelle fez voto para ela do Mato Grosso do Sul, lá, a monocular até faleceu, coitada. Mato Grosso. Perdão. Ela é de... É Malha? Não, é Malha, eu acho que o nome dela é sobrenome é Barros. Ela é do Mato Grosso. Isso, ela é candidata da Michelle. Mas aqui, ó, Carlize, Vermelho, Jacovós, Jacobo, Ricardo Arruda. O que mais que tá faltando aqui? Esses são os prováveis que tenham tudo pra fazer o federal, né? Mas tá pequeno ainda. O nome do PL no estado do Paraná, pequeno ainda. O que eu falo pra vocês é o seguinte, o Paulo Góes, que é do PL, será que Paulo Góes é do PL? Não. O que é Paulo Góes? Pode. Agora tem o japonês, aquele que saiu, entrou candidato, sumiu, deputado estadual, não me lembro o nome. Mas é muito cedo. Pra deputado federal, esses nomes são os mais fortes no PL. O que eu quero dizer é o seguinte, o PL tem muito o que fazer na questão do estado do Paraná. Muito o que fazer, sabe? É muito pouco, é muito... Eu não tenho nada contra ele, conheço ele muito pouco, falei muito poucas vezes com ele. Mas o Jacobo é muito eu, e extremamente egoísta, pensa só no umbigo dele. Verdade. Certo? E então isso faz com que o partido tenha menos expressão e seja menos interessante para ele que o nome dele. E você pensa, o PL fez, a prefeitura de Foz fez. Como é que é? General Silvio lá. Então, para apoiar o vermelho, né? Mas assim, a prefeitura de Foz, Guarapuava foi o PL. Você sabe quantos prefeitos nós fizemos aqui? O PL fez na região metropolitana e litoral? Um prefeito que é Matinhos e o prefeito e o prefeito que de Araucária. Nós fizemos dois. Na região metropolitana, região metropolitana, o PSD fez 8, se eu não me engano. Mas os grandes centros, eu acho que fez. Mas os grandes centros urbanos do PL é Foz e Guarapuava. Sim. E onde o PL teve uma votação. Entramos como vice aqui em Curitiba. Sim, daí é vice, né? Aí temos mais vices em alguns municípios, tá? Então, mas eu acho pequeno. A vice do Silvio Barros, que é a esposa do Jacovós. A Tampelli, Sandra, a esposa do Silvio Barros, Maringá. Maringá. Eu acho que é aí, agora a pergunta. O Jacovós é de Maringá. Sim. E o nosso amigo Ricardo Barros? Como é que fica se o Jacovós é candidato e o Ricardo Barros é candidato? O Ricardo Barros é PP. É progressista. Mas será que não tira a foto dos dois? Não muda muito, porque o 22... Eu sempre falo o seguinte, há uma grande diferença em quando se usa um número chamado... Enquanto Jair Messias Bolsonaro estiver no PL, o 22 conta muito. Como você mesmo falou anteriormente, o Jair Messias Bolsonaro vai escolher a dedo o Senado no Brasil, coisa que ele não conseguiu fazer em 2022, mesmo apoiando
Paulo Martins aqui, em alguns estados, ou até mesmo agora para prefeito, em alguns municípios, ele teve que abrir mão por causa de um acordo do PL. Eu vou fazer brincadeira aqui, o PL está mais feminista do que o PT. Porque o PL vai indicar 2 mulheres pro Senado de Santa Catarina, pelo que o Bolsonaro falou, né? A Carol Detone e a Renata. Vai eleger 2 mulheres senadoras no Santa Catarina. Mas esqueceu que em Brasília vai a Michelle Bolsonaro. Então é 3, mas lá é 2 vagas também. 2 vagas também. Como é que é o nome dela? Bia Kisses. Bia Kisses. Será que ela vai também? Olha só. Será que é aquela... Participação da mulher. Não, a Damares é 8 anos. A Damares. É dia 2022. Mas a fraca essa chapa do PL. Mas tem mas o que eu digo é o seguinte, ó, nós temos muito... Acabou na tabela aqui, tem muita água a rolar ainda, tem muita coisa que você combinar. Os alinhamentos, eu sempre fui assim, ó, eu faço campanha, eu gosto, diferente do Olímpio, eu gosto da campanha de rua. Eu acho ela necessária, eu acho que ele deu muita sorte. E eu acho que não mantém também. Não mantém. E eu digo o seguinte, hoje ele se elegeu, é difícil ele se manter lá. Mas a campanha de rua, ela é tão importante, que foi o que eu carrego comigo com o Paulo Martins para Senado, é que a campanha de rua do Paulo Martins foi fraca. Foi muito fraca. Eu fiz campanha pro Paulo Martins de rua, cara, debaixo de chuva, pro Senado, corri que nem louco, entendeu? Acho que foi fraca. Nós podíamos ter ganho a eleição se nós tivéssemos sido um pouquinho mais incisivo na questão de rua. E foi diferença de 300 mil votos, né? Foi uma miséria pra uma eleição desse. Você sabe o que eu tô pensando? Se tratando de Doutor Dallagnol e Sérgio Moro. Certo. E Lava Jato. Sérgio Moro pode ser que tenha uma chance que leve ao governo. E o Deltan também é do Lava Jato. O Deltan é diferente do Sérgio Moro. Em popularidade, o Deltan é melhor do que o Sérgio Moro. O Kilter fala aqui que ele tem mais alinhamento, né, ao grupo do Deltan, historicamente, vou parafraseá-lo para não ser justo, historicamente com o Sérgio Moro, mas que está conversando com o Cury, está conversando com outros grupos, mas pelo histórico, devido à Lava Jato, tem mais alinhamento com o Sérgio Moro. Você está falando de acordos internos, do povo. O povo, se eu escolher Sérgio Moro e Doutor Dallagnol, o povo vai no Deltan. 150 mil votos, só em Estou Curitiba. falando de povo. Mas lá tem outras opções. Eu vou citar, misturar minha fala aqui, eu vou deixar bem claro 3 nomes que eu acho que o Senado que vão brigar pro Senado. O Deltan vai vir. Eu acho que o Novo tem chance de pôr alguém lá. Se o Ratinho sair para Senado, isso não tem. É do Ratinho. É do Ratinho. E o Felipe Barros é o terceiro. São 3 nomes que vão seguir aí na questão de pesquisas e gráficos para cima e para baixo aí, que vão apontar aí para uma visão aí de 2026 para o Senado. E quanto ao Felipe Barros, me convença. E a tua aposta? Ele vai te convencer. E a tua aposta para o Senado? Para o Senado, claro, que o Ratinho, né? Agora, o Bolsonaro apoia o Ratinho? Apoia. Então, no Senado, tirando o Deltan de fora, se o Deltan sai, eu vou de Felipe Barros e Cristina Grêmio. Obrigado, Naná. Tamo junto, Naná. Mas se o Deltan for pro Senado, aí eu vou de Felipe Barros e Deltan. Só que eu acho que se o Deltan sair, a Cristina não sai. Não sai. Não, mas a Cristina vai sair, isso já tá certo. Ela não trocaria, não faz tudo que ela tá fazendo agora, se ela fosse, ela vai sair. Eu posso ter certeza, e não for que ela vai sair do Senado, que é o Senado que ela sempre quis. E ela não vai desistir do Senado, não vai abrir mão do Senado. Viu o que ela falou aqui? Ó? Durante a campanha toda de 2022 para prefeito de Curitiba, eu falei, Cristina Grêmio não foca na prefeitura. O nome dela, ela foca é o Senado. Então, tipo assim, ó, quando você que alinhamento nisso, ou você se compromete a uma coisa ou a outra. Né? Mas aí eu vou candidato a prefeito, né? Eu vou tentar convencer o pessoal da do Zap aí com o Felipe Barros, se for o caso, o Ratinho. Tamo junto. Direita Paraná. Bom, eu espero que ele tenha bons argumentos. Aquela história lá do Beto já tá engasgado na garganta. Da cheia do Zap. Mas eu para encerrar, quem a gente aposta, eu vou te dizer que se a direita rachar do jeito que tá parecendo, que vai sair Cristina, Felipe, Deltan, Ratinho, eu aposto, é a minha aposta, Requião com 15%. Pode. E o Ratinho. Pode. Aí o Requião vai ser o único candidato da esquerda e ele pega a cadeira. Vai pegar se rachar, Deltan, Cristina, Felipe Barros, eu acho que daí é Requião e Ratinho. Pode acontecer. Não é um cenário de não se analisar. O PT tá brigado com o Requião, porque o Requião é esperto também, porque daí paga um pouquinho dos votos bolsonaristas, 100, 200 mil votos ali. Não, daí ele faz um joguinho duplo. Ele fala, PT, eu tô contra o PT. Só que por debaixo dos panos ele vai sentar com o Lula, lança um candidato fraco, deixa a direita dividida e eu te defendo no Senado Federal. Então eu vou te dizer, conhecendo o velho Roberto Requião, a minha aposta ao Senado... Melo e Silva. A minha aposta ao Senado, e o Alexandre pode terminar com isso, a minha aposta é se rachar a direita é Ratinho e Requião. Quem que você acha que vai ao Senado? Ganhar a eleição. Ratinho e Requião. Então, se rachar a direita, Ratinho e Requião. Eu vou te dizer o seguinte, o grande problema é que a gente não percebe muitas vezes, o grande problema hoje da direita é que a direita lança 3, 4 candidatos e sempre a posição são um só. Então todas as forças são focadas em um só. Tanto que a gente pode lembrar que quase São Paulo elegeu o Boulos. Por quê? Quase. Quase. Por causa de 2%. O Boulos ia ganhar as eleições. Então o que acontece? Porque a direita ela sempre apresenta 2, 3, 4 opções. E quem às vezes quer tudo,
Não tem nada. Quem escolhe muito cadeira senta no chão. Então, eu acho que eu aposto também nessa fala do Luan, que se a direita se dividir. E eu vou dizer o seguinte: sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O Requião ele é muito lembrado, né? Muito lembrado. Ele tem 1.500.000 votos nas costas. Pela esquerda. Ele sempre vai ser lembrado porque ele teve essa passagem do PT, que foi eu dele. Isso não é possível no segundo turno, porque no primeiro turno. Não, 20%. Senado. Então, assim, Roberto Requião tem mais de 1,5 milhão de votos, isso é garantido. Isso é garantido e não temos o que cogitar. Aí o que acontece? Nós temos grandes nomes. Você veja só, para o Senado, quantos votos fez o Paulo Martins? 1.300.000. 1.300.000. Ele não tem o nome que tem Roberto Requião. Quantos votos fez Álvaro Dias? 2 milhões e 200 e pouco, né? Não, não, sei. contrário. Quem que fez 2 milhões? O Moro? Moro, né? Uhum. O Moro fez. O Álvaro fez 200 mil votos só. Eu acho que Peraí, fez eu digo pra 1.700. vocês. Eu acho que fez 1.700 o Álvaro. Eu acho. Eu já te digo. Álvaro 1.700. Mas o que eu digo pra vocês? Né? A direita iria toda com o Ratinho. Não chegou a isso. O Sérgio Moro fez 1.953.000, o Paulo 1.697.000, o Álvaro 1.300.000. Exatamente, a diferença... E assim, a direita estava rachada em 2, aqui a gente tá falando da direita rachada em 4. Então, o Álvaro vai votar. Vai votar no Requião. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, Hoje eu ouvi, voto da esquerda. por Não, o exemplo, Requião, depois que esse filho é o PT. Cristina Ele faz 1,5 milhão. Cristina Grêmio deve vir numa dobrada com o Álvaro. O Álvaro deve ser ao governo. Ao governo. Cristina ao Senado. A Cristina, como o Cláudio falou, e muito bem dito, quando ela tomou o partido e ir para o lado do Podemos, ela acabou, né, perdendo vários eleitores. Mas, ao mesmo tempo, se unindo a Álvaro Dias, que tem seus eleitores... O voto do Álvaro vai para ela. O voto do Álvaro vai para ela. Então, aí eu vejo... 1.300.000 aí eu vejo votos. tal. Agora, a grande besteira que pode acontecer agora em março, e que está todo mundo de orelha em pé, é o simples fato que ainda pode haver uma união de partidos. E nessa união vocês viram quem pode estar juntos? O partido União Brasil, junto com Cristina Grêmio e Álvaro Dias, junto com PSDB, não, PSDB. PSDB, União PSDB Podemos. Não vira. Mas enfim, chegamos... Olha, não, mas eu não sei se tem hora para o outro companheiro lá assumir. Tem outro que faz mais, então, Alexandre, na minha percepção, posso estar errado, é que eu concordo com você que o Requião perdeu o voto. Concordo, por estar ao PT. Mas esse movimento dele de ser candidato a prefeito por um partido nanico, dizer, eu não tem nada a ver com isso, estou tudo contra todos, mas ele está focando no Senado Federal. Ele está pensando em voltar a ser senador. Olha, e o Requião não dá para recusar, não. Eu concordo. Ele atrapalha. Ontem nós tivemos uma reunião de direita e tal, e eu deixei claro uma coisa. O que ocorre com a direita é que ainda não aprendemos a ter líderes. A esquerda faz muito bem isso. Faz muito bem isso historicamente. Mesmo os caras sendo os débeis mentais, aí os caras loucos falando bobagem, coisa parecida, mas a esquerda segue líderes. Nós temos um problema sério da questão da liderança. Por quê? Porque muitos querem só tapete vermelho e ovo forte, certo? Estão preocupados com o povo. Cada um quer aparecer mais que o outro. E isso acontece na direita. O que ocorre é o seguinte: por que esse cenário que você colocou, ele pode ocorrer? Eu não levo muito fé, porque o Requião, ele perdeu muito no que diz respeito à sua história política, indo para o PT e criando aí um alinhamento com o atual governo federal, né? Então ele perdeu um pouco isso aí, tá? Entra. Eles estão colocando o ar-condicionado aqui em cima. Eles vão fazer barulho daqui a 5 minutos. Nós temos 5 minutos para encerrar aqui. Então, eu não acredito que... Agora, que a direita vai ter que ter cuidado com o que vai fazer em 2026. Agora, vejam o que está correndo nas mídias, aonde está indo cada... Aqui eu perdi, Cláudio. Aqui que eu tinha falado da união dos partidos, porque o PSD já foi descartado. Que eles iam... Com o PSDB. Com o PSDB, eles iam se unir, já foi descartado. Foi falado em MDB se unir. Eles já descartaram. E agora sobra aí União Brasil e o Podemos. Podemos com o PSDB. Agora, e aí sai a foto de Sérgio